ser uma mulher que escreve e constrói pontes entre mundos e culturas. A Verónica Folha cria iniciativas que unem a narrativa, análise crítica, ação direta, com foco na migração, inclusão e diversidade. Lidera projetos de impacto cultural e social em colaboração com instituições, empresas e órgãos públicos, sempre com a convicção de que a cultura também é política, criatividade, mas acima de tudo, responsabilidade. Recentemente publicou o seu primeiro romance distópico, O Protocolo, uma distopia que imagina o apocalipse no Porto, mas também os apocalipses íntimos que cada um de nós carrega em silêncio. Hoje falamos sobre escrever, impactar, resistir e criar com intenção. Verónica, bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, por essa descrição tão completa. Estou mesmo muito animada. Muito obrigada, Cat. O que é que mais te surpreendeu ou desiludiu na forma como Portugal lida com o tema da inclusão? Porque isto é um tema que tu já falas, desde que eu te conheci que falas deste tema, o teu livro também tem um bocadinho disto, mas eu gostava de começar aqui por este percurso de como eu te conheci, desta questão da inclusão e da migração em Portugal. Hum, Vieste para Portugal e o que é que te surpreendeu e o que é que te desiludiu? Bem, eu fiquei surpresa em perceber que, apesar de nós partilharmos muita familiaridade nas nossas culturas, a brasileira e a portuguesa, Uhum. até mesmo com o próprio idioma, ou com o português, mas há tantas diferenças, e eu acho que veio aqui o primeiro choque. Eu não sei se eu já te falei isso, mas inicialmente o meu plano não era Portugal, era França ou Alemanha. Ok. Justamente porque eu sou tão apaixonada pelo diferente, por culturas diferentes, que eu sentia que se eu viesse para Portugal, eu não teria nenhum contraste. Uhum. Porque é tal e qual a cultura brasileira com uma coisinha ou outra de diferente. E eu estava, completamente enganada, porque há muitas diferenças. E eu acho que aqui esse choque ele vem também desse da expectativa inicial e de um preconceito que mas lá eles também assistem novelas. Mas há algumas comidas que são parecidas, por exemplo, eu passei muitos anos da minha vida comendo bacalhau, é uma coisa que na minha família e tudo isso, o bacalhau e outras coisas, mas assim, é completamente diferente. Eu começaria por aqui, foi assim uma grande surpresa, mas agora falando de um aspecto negativo, é entender que e reconhecer que os portugueses são muito mais diretos e muito mais frios, e até olha, eu penso até falando agora que eu reflito sobre isso, não é assim também de todo mal, porque hoje eu aprendo muito a me comunicar dessa forma, e eu amo a forma que vocês comunicam hoje, eu acho que é até mais saudável ser mais direto do que ficar fazendo dancinhas. O brasileiro brasileiros que estão ouvindo aqui estão de testemunhas, nós fazemos muitas dancinhas, nós fazemos muitas: "Ai, talvez, e é isso mesmo". E na comunicação portuguesa, as mensagens são muito mais diretas, acho isso ótimo. Mas houve aqui um pouco esse impacto inicial e de entender que, mesmo se falando dessa forma, não implica que há um gosto ou não gosto, ou que a pessoa me desvaloriza ou não. Isso não, uma coisa não significa a outra. Eh, mas eu acho que aqui foram esses 2 impactos iniciais, de quando eu cheguei 10 anos atrás. A cultura que não é tão parecida como eu supunha, como eu imaginava, e a comunicação que é muito mais direta do que a brasileira. Uhum. Quando eu te conheci e agora estás mais focado no livro, mas quando eu te conheci falavas muito sobre a migração e ajudavas muitas pessoas e ainda continuas a ajudar, a vir para Portugal, a estar em Portugal, como migrante e a ocupar esse espaço e a poderem sentir-se um bocadinho em casa também, não é? Hum,
Como é que continuas a equilibrar este desafio e esta tua missão, agora, neste momento em que também já estás aqui com o livro, estás a aliar as 2 coisas? Uhum. Sim, eu na verdade eu tenho feito muito, trabalho focado na integração profissional de imigrantes. Uhum. Então, quando há algum encontro de alguma organização, de algum centro de acolhimento, em que há ali cidadãos estrangeiros e que precisam de dicas sobre o mercado de trabalho português, para fazer um currículo certo, uma carta de motivação, eles me chamam. Eu tenho aqui alguns projetos também que eu trabalho como parceira, Uhum. e vou lá e dinamizo formações e workshops, e eu adoro isso. Assim, é das coisas que eu mais amo, é estar com pessoas e como eu posso transmitir aquilo que eu fui aprendendo da cultura portuguesa e da cultura portuguesa no ambiente de trabalho para pessoas Uhum. que estão chegando agora. Mas eu sentia que nesses momentos e nesses encontros, e principalmente agora em que as políticas portuguesas elas estão um pouco mais complicadas Sim. e mais difíceis para os imigrantes, então nós sentimos que nessas conversas as pessoas elas ainda sentem: "Ok, Verônica, eu já sei como fazer um currículo, mas eu tenho uma formação em engenharia e estou aqui na restauração. Uhum. Ok, Verônica, já sei como que faz uma carta de motivação, mas eu ainda não tenho o meu documento, eu não tenho forma de me registrar, eu estou irregular." E o que eu comecei a perceber é que nesses encontros, dar a oportunidade das pessoas falarem o que elas estão vivendo. "Aí eu tô sem documento, olha, eu fui negado 10 vezes, já fiz 10 entrevistas, todas negadas. Aí eu não consigo trabalhar na área que eu estudei, me dediquei no meu país de origem e tudo isso." Nesses momentos ali, quando nós começamos a conversar, há um pouco como um alívio, sabe? Uhum. Porque a gente vê que: "Ai, tá bem, eu também não sou o único, porque o meu colega aqui, o Santos, ele também tá vivendo a mesma coisa. Ai, porque a Maria também tá na mesma cena." E acrescento ainda, porque até há pessoas que me falam assim, Cat: "Ah, mas você já tá há muito tempo aqui e tá bem integrada, né, Verônica, 10 anos." E assim, há muitas coisas que eu passo aqui, inclusive eu já tenho dito isso há algum tempo, já nem sei se eu já falei isso pra você, que a minha nacionalidade ainda não saiu. Então, mesmo para uma Pois. pessoa que está: "Ah, mas você já tá, já conhece", e já então, mesmo assim, passo por situações da burocracia e trâmites que estão aí parados e estão emperrados. Aí também uma oportunidade até para essas pessoas que estão chegando agora, de verem uma pessoa que está aqui há 10 anos e ainda está Uhum. passando por perrengue. Então eu comecei a observar que, nossa, como é importante ter esses encontros para falarmos de currículo, para falarmos de dicas para uma entrevista boa, mas também para a gente conversar e aqui a gente tem esse momento de desabafo. Acrescento a isso também o que eu converso com amigos meus, que eu tenho muitos amigos que são imigrantes, e Uhum. comecei a perceber que há como um padrão de situações e de momentos que cada um vai passando, ou que já passou, ou que viveu e conseguiu superar. E eu falei: "Não, eu acho que nós aqui temos muitas coisas em comuns." E daí veio a ideia, além também de ter vindo de um sonho, isso também eu acho que já falei algumas vezes, mas depois a gente pode passar para esse tema, e comecei a escrever o livro. Então o livro ele vem com todos esses momentos e conversas e partilhas de Uhum. imigrantes, da minha própria vida, da minha própria integração aqui em Portugal, e que nós podemos ler e pensar: "Não, não, isso não é só o que o senhor Santos ou que a dona Maria estão passando e vivendo, é algo geral, todos os imigrantes em algum momento ou passaram, estão passando ou vão passar."
E eu sinto que isso nos dá um pouco de calma e de menos ansiedade, de Uhum, nos aceitarmos. Então, respondendo aqui a sua pergunta, depois de toda essa volta que eu costumo dar, eu hoje eu faço as 2 coisas. Eu tenho uhum, feito os workshops para integração profissional, mas é também uma oportunidade de ouvir as pessoas, para elas desabafarem, para elas ficarem tranquilas do percurso delas e de levar um pouco de conforto, de uhum. pensar assim: "Até a Verônica escreveu já sobre isso, não é nada demais que eu estou vivendo". Sim. Como é que escolheste o Porto como um cenário para o fim do mundo? Então, acho que aqui eu já posso até já falar desse sonho, né, que eu estava Sim. dizendo. O Porto veio porque, como eu moro cá, eu sou mesmo muito apaixonada, sou mesmo muito envolvida com a cidade do Porto, e mesmo com aspectos do próprio idioma, de expressões nossas, que nós falamos Uhum, aqui mais no norte. Então, eu sou apaixonada, eu não sei nem explicar, eu acho que isso nem se explica. Eu gosto muito do Porto, gosto mesmo, de toda a sensação que há. Eu acho que foi Augusta Bessa que falou que o Porto não é um lugar, é um sentimento. uhum, Depois eu preciso rever a referência. Então, como eu vivo cá e sempre estive cá no Porto, eu fiquei mesmo inspirada pelas pessoas, pelas ruas, pelas expressões e comecei daí. No ano passado veio esse sonho, né, em que eu estava numa casa, e eu me lembro perfeitamente que no sonho era uma moradia de 2 andares. Eu uhum. descia as escadas e via uma mesa de jantar e via uma menina numa mesa falando: "Eu estava a conversar, será que não há um lugar melhor lá fora?". E nesse sonho eu interagia, começava a andar ali entre eles, vi uma mulher na cozinha. Eu me lembro, isso não é brincadeira, eu me lembro de ver 2 rapazes num quarto e eu entendi ali: "Ah, eles são 2 rapazes da minha idade", e hoje eu reconheço, porque depois eu fui nomeando eles. É o Uhum, Vitor e o Thomas, a menina na mesa era a Caterina, a senhora na cozinha era a Dona Isabel. E eu fui interagindo e andando naquele lugar. Tenho dito isso algumas vezes, que até como a casa está descrita no livro, é uhum. como eu via nesse sonho. Então, veio daqui todos esses ingredientes. Então, as Sim. conversas que eu vou tendo e ia tendo com imigrantes, esse sonho que eu tive no ano passado e todos esses aspectos tripeiros da cidade do Porto. Depois desse sonho, hã, tu decidiste logo pegar nisto: "Pá, isto é uma boa ideia, eu vou já pegar nisto", ou ficou assim um bocado on hold, aqui a marinar e eventualmente é que, pegaste nesta ideia como um livro? Ficou marinando, ficou mesmo marinando, porque eu também já sou uma pessoa que sonho muito, eu sou muito imaginativa, e já agora até faço uma pequena pergunta para você: você também tem isso? Porque eu percebo que os criativos eles têm essa visão de mundo, você também tem? Eu também tenho, e curiosamente eu também sonho muitas vezes com cenários assim de fim do mundo e de cenários de terror, mas eu também vejo muitas muitos filmes desse género. Vai Qualquer trabalhar. dia escrevo um livro também. Nossa, muito bom. Eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver com o nosso funcionamento mental, por sermos muito criativos, É. de vermos cenas. É algo que eu tenho aí feito um estudo empírico pessoal. Mas a ideia ficou marinando. É verdade, Cat, eu fiquei marinando porque eu estava envolvida em outros projetos. Eu estava coordenando um projeto em que eu estive até fevereiro e que ali era muito trabalho. Eu estava ali com uma equipa de mais ou menos 15 pessoas. Então, por uma questão de tempo, e você sabe muito bem como que é, nós somos pessoas criativas, temos as ideias que elas vêm surgindo, mas por uma questão prática, o tempo é limitado nos nossos recursos, temos a nossa família, e é cachorro para passear, gato, então deixei.
Em fevereiro, quando eu saí desse projeto, eu olha, pode ser uma oportunidade agora, eu posso me dedicar, colocar o tempo e a energia para essa história. Então, foram, assim, alguns meses marinando até vir mesmo a concretização. Uhum. Mas eu sou muito, eu admiro muito as pessoas que escrevem livros. Eu adorava escrever um livro, porque eu adoro ler. Eu estou sempre a ler e muito livros de ficção. Os outros aborrecem-me um bocado, mas eu adoro ler. Então eu sinto que eu gostava de escrever, mas depois não sei. Tu estudaste como fazer a escrita? Saiu-te, és naturalmente uma escritora? Como é que isto saiu assim da alma? Ai, eu gosto muito de escrever, isso é algo que tem me acompanhado. Fiz a faculdade de direito, e aí fui forçada a escrever ainda mais. Mas mesmo antes da faculdade de direito eu já escrevia. Hã, há também um processo meu pessoal de que eu preciso escrever para me traduzir, para me relaxar e para eu ficar bem. Para mim Uhum. escrever, sketch, é como se fosse, como eu posso usar aqui termos que não sejam assim, né, Hum, esquisitos ou estranhos, nem nojentos, Podes, mas estás à vontade. é um pouco como quando a gente vai à casa de banho e se alivia, é o Sim. alívio da minha alma, é o alívio da minha alma escrever. Há aqui também uma outra questão minha pessoal e um pouco de uma dimensão mais além, que eu gosto muito disso, eu acho que você também no livro percebeu, Uhum. que é esse encontro entre o Twilight Zone, o que que é real, o que que é psicológico, o que que é espiritual, fantasmagórico, e eu sinto que quando eu escrevo coisas acontecem, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Coisas acontecem dentro de mim, porque eu sinto que eu me percebo mais no processo da Uhum. escrita, há pessoas que meditam, há pessoas que, enfim, usam outros métodos terapêuticos ou não para se verem, se reconhecerem. Eu também até faço, né, faço minha terapia, ah, Uhum. maravilhoso. Mas a escrita também vem desse lugar para eu, assim: "Ah, o que que eu gosto? O que que eu quero? O que que tá me incomodando? Deixa eu escrever, porque quando eu escrever eu vou descobrir". E aí, tem também esse lugar, assim, que é engraçado, mas é real isso. Há pessoas que não acreditam, mas é o meu testemunho, que há coisas que eu escrevi no livro e eu até pensei assim: "Ah, por que que eu escrevi isso? Nem faz sentido, não é bem assim". E algum tempo depois eu vi acontecer a situação. E aí eu pensei: "Nossa, ainda bem que eu escrevi, porque aconteceu". Aí eu não sei se é um pouco, não sei, se as situações elas já são moduladas, porque nós somos todos seres humanos e nós vamos repetindo padrões que nós Sim. vemos desde os nossos pais, nossos familiares, a série de televisão que nos influencia, ou eu tô um pouco mística agora. Olha, eu espero que não aconteça um apocalipse no mundo. Já agora? Eu também espero que Escreveste, não. Eu também espero que não, mas isso também aconteceu muito, de mas, coisas que está a eu escre acontecer em algures no mundo, acontece, não é? e isso também é uma outra reflexão, porque também a gente fala, né, do apocalipse que chega no porto na Europa, mas em alguma dimensão há pessoas agora, nesse exato momento, vivendo apocalipses na casa delas por qualquer razão, Exato. da alma, da família, do casamento e mesmo fora, né, Sim. então é que também uma outra reflexão que a história ela pretende trazer, assim, mas o que que é o apocalipse afinal? Mas isso também tem acontecido dos 2 lados, eu escrevo para me entender e hoje em dia eu escrevo coisas que eu falo: "Olha, mas aconteceu exatamente como eu escrevi". Curioso. Sim, é muito interessante e realmente todos nós temos algum tipo de passamos ou temos algum tipo de apocalipse a acontecer. Eu quando eu li o livro para já, deverei, não é, como já te tinha dito, e li portanto, para eu devorar é porque para mim pelo menos estava ótimo,
adorei o livro. Deixaste-me com curiosidade de querer saber mais coisas sobre as personagens e sobre tudo o que aconteceu, mas também adorei muito a forma como descreveste, muito crua, e de descrever cada uma das personagens, mas também a deixar margem para nós próprios, cada pessoa, cada leitor, entender à sua forma e acrescentar aquilo que quiser acrescentar, dependente das suas, experiências. Quiseste mesmo escrever sobre isto que é estes apocalipses íntimos e relacionais entre pessoas. Eu acho que independentemente de serem, migrantes ou não as personagens, todas as personagens tinham um bocadinho de pessoas ou partes de mim que eu me identifiquei. Eu nem sei o que dizer, porque você foi, assim, ó, certeira na minha intenção, e uma das intenções, que era inicialmente de deixar cada pessoa preencher os vazios com culpa, projeção, Uhum, necessidade com desejo, era uma intenção minha, então por isso que há momentos, há espaços, há questões que estão em aberto para que o leitor, o indivíduo que está também participando, que está também dentro da casa possa: "Ah, eu acho que é isso, eu uhum, acho que é aquilo". Por exemplo, uma parte que agora eu me lembro, que é quando perguntam para o Thomas: "Ah, Thomas, mas e se você tivesse a Salma tivesse te passado a missão que foi passada para Picasso, né, teve lá aquela missão, e perguntam para ele: "Mas o que que você teria feito? Qual teria sido a sua ação?" E ele fala: "Está aí no seu lobo frontal". Isso para mim é a oportunidade que o leitor tem de: "Ok, o Thomas que eu fui conhecendo, ele faria X ou Y?". exato. E eu fui perguntando para algumas pessoas que já leram, e uma pessoa me falou assim: "Ah, eu acho que ele silenciaria", e outras pessoas falaram: "Não, ele daria a volta, ele faria aqui uma outra coisa, ele não silenciaria". Exatamente o que eu queria que cada pessoa tivesse a oportunidade de criar o seu Thomas, e que o Thomas que você criou é o certo, porque tá Uhum, na sua imaginação. O Thomas que tá na cabeça de uma outra pessoa é o certo para aquela pessoa. É muito também aquilo que na nota da criadora eu coloco: cada um tem que entrar na casa com a sua imaginação. uhum, Então é um convite para a imaginação vir junto também. E eu acho que isso é muito rico, eu acho que também, na nossa vida como ela está, e assim, eu não quero nem ser moralista, julgadora. Ai, porque nós não é o que é, sabe. Nós vivemos uma vida muito rápida, hiperdinâmica, de sim, acontecimentos muito então ouvimos aqui uma história, no dia seguinte já esquecemos, porque já tem novas histórias. Eu tô sempre enfiada no telemóvel, sou mesmo viciada nisso. Então eu, às vezes, eu sinto que me dá esse momento para eu usar a minha imaginação, para para o meu lobo frontal, ele ter outros estímulos é uma graça que eu dou para o meu cérebro, é um momento para o meu cérebro ter um outro estímulo. Assim, sempre vai ser assim? Às vezes a gente não vai conseguir sempre. Eu tenho aqui, tô olhando eu tô conversando com você, tô olhando para o meu piano. Quase nunca abro ele, às vezes eu penso: "Ai, eu preciso tocar, preciso mudar aqui os estímulos do meu cérebro", porque dói, é um instrumento que nossa, me angustia até. Mas assim, aí eu fico no celu às vezes eu sento no piano e fico com o celular na mão. É o que é, infelizmente nós estamos assim, então o livro dele quer também dar oportunidade para a pessoa que entra na casa, que entra na história, de: "Ah, vamos usar a sua imaginação agora, vamos criar agora as suas características para esses personagens que estão aqui". Então por isso que em alguns momentos eu não dou tudo de uma vez. uhum. Sim, pois eu acho que o Thomas silenciaria.
Eu acho que sim. Isto agora não vamos aprofundar, que é para quem está a ouvir, vai ter que ler. E depois partilhem connosco se ele sim ou não. Deixem Mas nos eu acho que sim. comentários. Mas sim, eu acho que é muito interessante e dá para perceber essa margem, pelo menos eu consegui perceber essa margem no livro. E, e sinto mesmo que estas personagens foram todas e consegui perceber que todas estas personagens foram pegando um bocadinho, fico curiosa por perceber o que é que de ti o que é que o livro tem de ti, de verdade, mas não vais por aí. Hum, Foste, agora há pouco tempo, chegaste ontem, não foi? De São Paulo, foste fazer uma tour para apresentar, o teu livro, já não ias lá há muito tempo? Olha, essa é uma questão que eu estava agora mesmo numa conversa com uma pessoa sobre isso. A cidade de São Paulo, para mim, é uma cidade que, apesar de ter nascido lá e ter vivido lá até os 26 anos de idade, eu já não me identifico. Então, é um lugar que, para mim, é muito cansativo. Ok. Me identifico muito mais com o Porto, completamente. Mas lá eu tenho a minha família, então tudo isso é parte de mim. Eu amo muito as minhas pessoas e tal. Numa altura, o meu pai é, assim, o meu fã número um, então é uma pessoa muito engraçada. E ele comprou, Cat, é sério, uns 100 livros. E ele distribuiu lá para os amigos dele. Os amigos da igreja. É sobre isso mesmo. Temos que deixar as pessoas lerem, né, como eu falei, é um convite para as pessoas levarem a imaginação, trabalhar aqui no lobo frontal. Eu falei: "Ai pai, que bom". E numa altura ele falou: "Olha, os meus amigos até eles têm perguntado, você não quer fazer um encontro, alguma coisa, só para você assinar, eles querem uma assinatura sua". Eu falei: "Ah, vamos ver, vê aí um dia, tem lá um escritório". Eu falei: "Vê um dia, eu vou lá, assino para eles". Aí ele: "Vamos fazer uma festa". "Não, vamos fazer uma festa". Já chama seus amigos também. Então foi algo que nada foi muito pensado, até assim, né, a internet é a vida também de ver os recortes e parece que foi tudo muito planejado. Uhum. Ai, lançamento, nada disso, foi uma coisa que ele teve a ideia, distribuiu lá os livros dos amigos, algum amigo falou que queria uma assinatura, ele disso veio essa festa. Foi esse momento, né, em que eu estive com a as pessoas com quem eu fui convivendo toda a minha vida em São Uhum. Paulo, outras antigas, outras mais novas, e de ter ali um momento de leitura também, foi muito engraçada essa parte. Os livros, os 100 livros que meu pai comprou também foi um momento para eu dar ali para os meus amigos, para minhas pessoas, e de ter esse momento de autógrafo e tal. Então foi algo tão informal ali que surgiu, mas foi muito gostoso, fez bastante sentido ali na hora. Uhum. Estavas a dizer que já não te identificas muito com São Paulo, não é? Como é que tu eras antes de vir para Portugal e quem é que tu és agora? Como é que este país te moldou? Olha, é algo muito do além também, é algo do além, porque há uma versão ainda de uma Verônica que existe em São Paulo. Eu sou Ok. essa pessoa de dimensões, do além. Eu sou um bocado, assim, do interestelar, que tem ali um buraco negro em que tem uma outra realidade acontecendo. Eu amo esses temas, eu amo, que sempre tá beirando aqui, né, o que se é uma ficção científica ou se é um mundo espiritual, eu gosto muito disso, até porque, não sei se eu já te falei isso, é um contexto até da minha vida, eu vim de um ambiente muito religioso evangélico, né, Uhum. em que tudo era muito espiritual, espiritual, espiritual. Ai, batalha espiritual, mundo espiritual. E que hoje eu tento diferenciar, porque às vezes não é espiritual, às vezes é só uma pessoa que precisa, sei lá, de uma terapia, tomar um remédio, que às vezes não é um demônio, às vezes é só Sim. um tormento químico, né. Mas ainda são temas que eu gosto muito de lidar. E respondendo à sua questão, eu sinto que há ainda uma outra Verônica aí em São Paulo, que ainda tem
26 anos e que ainda procura a aprovação do seu pai e que ainda tá querendo impressionar. E essa Verônica, por vezes, ela encontra a Verônica de agora, que tem 35 anos de idade, que tem as suas responsabilidades, que é mais autônoma, mais independente, que já não me importo muito com o que as pessoas pensam, mas que às vezes elas colidem e que às Uhum, vezes um olha para outra assim: "Quem é você?". Você já conhece aquele meme? Eu acho muito bom. "Who are you? I'm the owner of the house". Mais ou menos assim. sim. Então, acho também que quando eu converso isso com outras pessoas, há uma identificação, por exemplo, de mulheres que se tornam mães e que às vezes elas têm aquela versão: "Ah, eu sou mãe, mas eu ainda tenho uma versão minha que não tem filho. Eu ainda sou uma mulher que Uhum, tem minha ambição, tenho meu trabalho, tenho desejo e tudo isso". Ou então quando pessoas se casam, então: "Ah, mas eu ainda me sinto, uma pessoa autônoma, independente". Então eu acho que há aqui algumas versões nossas que nós vamos deixando por aí espalhadas, e eu também tenho uma versão minha lá em São Paulo. E que às vezes, então quando eu volto para São Paulo, eu me sinto ainda nesse lugar de querer uma aprovação: "Ai, eu não vou falar assim, não vou dizer dessa forma". Mas eu acho que isso também é muito humano, sabe. Eu acho sim. que isso também é muito parte de quem nós somos e do nosso próprio desenvolvimento e de nós entendermos o que cabe, o que não cabe, dos limites que a gente começa a dar, às vezes, porque quando a gente tinha 20 e poucos anos, nós não sabíamos dar limites, a gente não sabia escolher tão bem pessoas, Uhum. relacionamentos. Então hoje eu sinto que eu sou essa versão dos 35 anos mais responsável, mais independente, um pouco mais centrada em mim do que no outro nos outros, né. Mas às vezes a outra versão ainda ela fica quieteta, assim. Sim, pois é normal. Hum, qual é que é a personagem, se é que há uma personagem que tu consigas identificar que ou a tua preferida ou que seja mais próxima àquilo que tu és? Ou não existe? Eu sempre tenho essa curiosidade, porque se quando é histórias de ficção, se existe sempre uma personagem, quer dizer, não deve ser sempre, depende do autor, não é? Mas se existe assim uma personagem que este sou eu, este é o meu preferido, isto é, tem um bocado de mim. Ou foste espalhando. Ou não podes Ai, dizer. ai, meu coração. Eu diria que eu sou ali todos, Uhum, todos espalhados em mim, mas há muitos momentos em que eu sei discernir o que é daquela criatura e do que é meu. Há muitas atitudes da Salma em que eu falo: "Não tenho nada a ver com a Salma", mas há muitas coisas em que eu me vejo muito na Salma, que eu sou exatamente como a Salma. Eu diria nossa, ai, muito boa essa pergunta. Eu eu sou muito apaixonada, curiosidade, até eu tenho aqui os nomes deles escritos, as criaturas todas. uhum, Também é um pouco um easter egg de algo que acontece lá na história, né, quando tem aquela reunião e a Picasso tá vendo as 23 canetas da Salma, ela escreve o sim, nome deles na mão. Eh, eu há uma criatura que eu gosto muito, ainda essa criatura não tem uma história, mas eu tô planejando fazer uma prequela do Protocolo, de eventos da Casa de Londres, né, sim, então você já tem aqui uma ideia. Do que aconteceu antes da Casa no Protocolo. E essa criatura, sempre quando eu faço aqui, eu escrevo o nome delas, eu começo com essa criatura que é o Elliot, que é o antigo sim, chefe do Henry, antes da Salma ser a chefa, era o Elliot. E é uma criatura que eu amo muito, é uma criatura que eu amo muito o Elliot, porque eu já sei a história dele, mas agora eu preciso escrever, mas já e também é uma coisa aqui, porque pra mim essas pessoas, esse povo aqui existe em algum lugar, no uhum, imaginário, no inconsciente ou até num planeta muito distante, eu acho que eles estão lá, a casa está lá. É até um pouquinho a relação que nós temos, por exemplo, com o Harry Potter, com a Hermione, sim, com esse povo em algum lugar existe, porque nós nos relacionamos com eles, porque nós assistimos eles, então
É algo que eu também sinto. Então o Elliot é uma criatura que eu já amo e que é tão importante pra mim e agora eu pretendo escrever a história dele. Mas eu amo muito o Thomas. Eu amo muito, assim, o Thomas pra mim eu amo muito, muito Thomas. É, eu amo muito Thomas. Mas eu acho que de forma, assim, putz, com quem eu me identifico muito, assim, acho que a Pica. A Pica eu me identifico muito com ela. Apesar de ter coisas da Pica que eu falo assim: "Nossa, não tem nada a ver com você, filha". Nossa. Mas, ai, mas eu amo muito eles. Deixa eu ver aqui quem mais. Putz, eu gosto muito do Nicolas. O Nicolas pra mim ele é uma Aham. pessoa muito, assim, nossa, eu acho ele muito especial. Gosto tanto dele, porque também, foi algo que eu tentei trazer por aí nas narrativas de audiovisual, há muito essa ai, do homem que é russo, que é violento. Há muitas histórias. Então, desde Aham. o lado da Black Widow, fala sobre isso, que ela estava lá no lugar dos russos e que ela era bailarina, era maltratada. Depois, no filme do Tenet, tem lá o russo que é do mal. No filme do Saltburn também, a Sim. Há personagem da sempre um Carrie. russo do mal. Ah, sempre o russo do mal, o russo que faz mal para as mulheres, o russo. E eu pensei assim, primeiro que é algo que é factual, ó. Há muito essa confusão se é russo, se é ucraniano, e às vezes a É, gente tá assumindo que é russo e na verdade é ucraniano. Isso é algo, é uma situação mesmo real, existente. Então, para começar aqui, né, será que é russo mesmo? E segundo que é o Míkola, que é o homem apaixonado, apaixonado que tudo que ele queria era a mulher dele, né, sem muitos sim. spoilers aqui, e aí aconteceu aquilo lá. Então, eu gosto muito do Míkola, porque o Míkola ele é muito fora e era uma pessoa muito cuidadosa, era uma pessoa eu gosto dele. Já agora, qual é Hum. a sua criatura favorita ou as favoritas? Olha, eu identifico-me muito com a Pica. Eu tenho muitas coisas dela. A que eu talvez me identifique menos, hum, é a Salma, assim, acho que que eu se identifica como sendo uma pessoa mais rígida, mais autoritária, e eu não sou essa pessoa. Mas eu vejo-me em muitas ações da Pica, até que o cabelo cor-de-rosa, assim, que eu devia de eventualmente na vida eu devo ter uma dimensão onde eu tive o cabelo cor-de-rosa. E então eu identifico muito com ela e com o processo dela e com as confusões relacionais dela. Gostei muito, acho que é uma personagem que está muito bem conseguida. Tenho um carinho pelo Thomas porque é que ele é fofo, sinto que ele é um fofo mas para mim é a Pica, sem dúvida. Sim, e também fica com curiosidade, e agora que falas, tinha aqui esta pergunta que era se estás a pensar em projetos futuros que estavam relacionados com estes, porque também esta história da Casa de Londres também há ali muitas personagens que eu gostava de ter sabido mais, por isso é interessante. Assim, o meu sonho de princesa é que tivesse uma série do Protocolo. Quando me falam: "Ai, seu Olha. uma série", é uma série. Eu queria e assim, adaptar o livro todo em 8 episódios já, fazer de uma vez, assim, pá, 8 Uhum. episódios, eh, porque eu acho que é uma oportunidade para levarmos cultura portuguesa para mais pessoas. É algo que eu vivi muito. No Brasil, nós não sabemos nada da cultura portuguesa, Cat. Mas nada. As músicas aqui que nós Sim, va o Thomas que o vai Thomas vai cantando e trauteando, sim. mas assim, não tem uma que eu conheci no Brasil, que os brasileiros conheçam, e há tantas coisas maravilhosas da cultura portuguesa. O São João, como é aqui no norte, é diferente do São João do Brasil. Então eu gostava era de poder levar esses aspectos culturais portugueses e mais até do norte, para mais pessoas e também muito para os brasileiros poderem conhecer, porque vocês consomem muito mais cultura brasileira do que o Sim, contrário. Há aqui também uma outra intenção, porque a própria Pica, ela é muito assim, como eu quero dizer assim, como o brasileiro está esboçado no imaginário coletivo, que é o brasileiro que é, só gosta de forró, só samba, assiste novela, só do carnaval.
não é só isso brasileiro. E a Pica ela é muito diferente, mas ainda ela é muito brasileira, porque ela é Sim, muito malandra, porque ela sabe jogar, porque ela sabe manipular. Isso é ser muito brasileiro. Então é uma oportunidade também de levar a brasilidade para um outro aspecto. Então, assim, o brasileiro no geral é um brasileiro que não briga, que não tem inimigo. Picasso até é curioso, porque ela se dá bem com todo mundo, mas o sim. número um dela é ela mesma. A gente não sabe nem se ela gosta do Thomas, ela a gente não eu mesma, como a criadora, eu tenho dúvidas se ela gosta do Thomas, porque ela gosta dela e ela vê as situações conforme isso é ser muito brasileiro, é você saber: "Gosto, mas assim, meu em primeiro lugar sou eu aqui, eu quero me safar da Uhum. situação da melhor forma". Ela se relaciona até mesmo com o primo, e eu acho que tem um grau de amizade, Sim, que ela tá querendo ali com o primo, sabe. Então, eu acho que também mostrar esse aspecto de uma brasilidade que vai para além do que nós vemos por aí, é uma intenção minha como uma brasileira que tá muito cansada das narrativas sim, estereotipadas. sim, sim. Tá. Agora o outro plano que eu tenho, que daí já tá um pouco mais na minha mão, né, é fazer a prequela. E aí, até para você saber um pouquinho, e já que você gostou tanto assim da história, seria um outro formato. Porque como é a Picasso escrevendo, Uhum. e é a Picasso ouvindo as histórias do Henry, do Thomas e da Dee. O Henry, ele era muito ausente nessa época, porque ele estava mais no trabalho dele e Uhum. assim. O Thomas tinha 13 anos, então as situações que foram acontecendo dentro dessa casa, para uma pessoa de 13 anos, é muito diferente para uma pessoa que tem 20, 30 Sim. anos. E a Dee é sempre essa personagem que é muito mais tá de fora, mais crítica, que acompanha tudo. Então, seria um livro com, às vezes, uma situação contada em 3 versões. Qual é a versão certa? Cada um decide por si, ok. Vai ser um livro mais assim, então não vai ter Uhum. tantos diálogos, porque isso é algo que até me cansou, eu mesma me cansei, esse povo fala demais. Me cansou também até fazer as traduções, porque os diálogos em PTPT, PTBR, eu fiquei muito cansada com esses diálogos. Uhum. Então não ia ter tantos diálogos, seria muito mais da Picasso explicando: "Olha, essas são as histórias do Henry, essas são as histórias do Thomas, essas são as histórias da Dee". E aí vai ter coisa que vai ser cruzada, vai ter coisa que vai ser nossa, que tá o que que é verdade aqui? O que que vai ser? Uhum. É uma intenção. Ok, ok. Uma série parece-me bem, acho que dava uma série. Este livro realmente dava. E ficava tinha sempre momentos para ficar a querer ver o próximo episódio. E também mais uma pergunta, porque eu fico muito curiosa. Qual foi a parte que você mais gostou? Ou uma das partes, assim, que você fala assim: "Ah, Hum, eu não queria entrar muito por aí, porque eu não quero dizer, mas é nas trocas da Picasso, que eu fiquei sem perceber se ela inicialmente estava com uma pessoa ou com outra pessoa, ou com as 2 ao mesmo tempo. E então eu fi é assim, na minha cabeça ela teve com as 2 pessoas ao mesmo tempo, mas aquilo eu não tive a certeza, mas quando houve ali aquelas entrelaçar de histórias, foi quando eu tipo: "Espera lá". Mas depois, é assim, várias. Aquilo que estavas a falar agora um bocadinho também, que eu também fui notando que foi, aquilo acontece daqui a mais ou menos um ano, não é, a história vai percorrendo num ano, e é muito giro ir às épocas festivas, porque eles acabam por, é os aniversários, é o São João, é todas é o Natal, certo? É o Natal, ou seja, eles vão percorrendo todas essa e as comidas, as músicas, as tradições, eu também achei muito giro teres colocado e depois eu como sabia as músicas, quando ele estava a trautear, eu também ia trauteando. Tens uma playlist com as músicas? tenho uma Ok. playlist",
e depois vou te passar, até porque eu fiz um site que é oprotocolo.pt, que Uhum, tem a casa. Então, sim. quando você bate nas janelas, uma janela vai para a playlist, a outra vai para o site da criadora, e a porta, quando você bate na porta, vai para o site da Amazon. Então, há Ah, ok. uma Eu, playlist pois, eu fui sim. por aí para comprar, mas depois não fui rever para ver. Ok, então eu vou bater à janela para ir à playlist. E quem quiser comprar, que eu super recomendo, o protocolo.pt, não é? O protocolo.pt, isso mesmo. Hum, Verónica, neste tempo todo de mudanças, e todos os teus projetos e agora incluindo o protocolo, qual é que foi assim o grande momento e agora? Aqueles momentos em que tu tens que ou repensar ou reajustar, que fazem ficar mesmo: "E agora? O que é que eu vou fazer?" Eu diria que nesse percurso como imigrante houve vários momentos "e agora?", mas atualmente essa virada do "vou começar a escrever", de concretizar a ideia, o sonho, porque isso é algo que o Henry fala, né, é muito Uhum, mais fácil pensar do que fazer. sim. E como nós somos pessoas muito imaginativas, muito criativas, na nossa casinha interna, tudo é fácil, Sim. tudo nós criamos. Só que há esse momento do canalizar a energia, de ajustar a rotina, a agenda, para eu concretizar aquilo que está na minha cabeça, porque senão eu não vou para nenhum lugar. E quando nós damos esse passo no além, no Uhum, sobrenatural, nós também descobrimos resultados além. Nós vemos coisas sobrenaturais que, às vezes, quando a gente está na nossa cabecinha, na nossa casa interna, não vai ter novidade. Vai ser só repetição. É uma coisa que a casa acontece muito. uhum, O Vitor fala isso e temos lá a nota da criadora. Este é um lugar de silêncios e repetições, porque não tem novidade. Essas pessoas, elas vivem o dia a dia delas, que é a sim. mesma coisa de sempre. As falas se repetem, as roupas se repetem, as situações se repetem. Então, o que que a gente faz para isso? A gente tem que sair, literalmente, a gente tem que sair da nossa cabeça, às vezes da casa dos nossos pais, às vezes da nossa cidade, às vezes do Uhum, nosso país, continente, para que a gente possa viver o sobrenatural, o além, e a gente possa ter resultados e transformações que antes nós não teríamos. uhum, Então, para mim, tudo isso é muito curioso e acaba por ser essa metalinguagem de que quando eu comecei a escrever, eu vi: "Ah, agora tá fazendo muito mais sentido", de quando eu ficava só pensando no sonho que eu tive, e aí eu ia dormir e pensava: "Ah, olha só, se eu estivesse naquela casa". Então eu acho que nós como criativas, mulheres que são independentes, se queremos ter o nosso negócio e queremos ser influentes, há um momento em que nós vamos ter que se arriscar e dar o passo uhum, para o desconhecido. sim, sim. Vários, não é? Vamos dando vários. E para sempre, eternamente, até onde essa vida e as dimensões nos permitirem, teremos que ir pisando no desconhecido. Sim. E correu bem o teu passo, este teu passo. Está correndo muito bem. Eu falo que não sei se estou completamente recuperada, porque foi mesmo exaustivo. Eu passava de segunda a segunda escrevendo. Uhum, É um processo que, assim, pelo amor de Deus, eu não quero aqui falar: "Ai, faça isso e você vai". Não sou nada assim. Para mim fez sentido, porque eu estava muito envolvida com a história, me sim, apaixonei pela história, então eu fiquei de segunda a segunda escrevendo até a meia-noite. Mas eu sei que para muitas pessoas isso não seria saudável e que é inviável, por conta de tempo, de filhos, sim, enfim, sim. tudo que cada pessoa tem e assume na sua vida.
Mas foi uma rotina que me cansou muito, muito mesmo. Eh, Foi também uma oportunidade de eu colocar para fora e de dar novos significados para situações da minha vida mesmo, como eu comentei, né, por ter vindo de um lugar muito religioso, muito evangélico, então foi um momento terapêutico de eu ressignificar isso, de eu trazer isso de uma outra forma. Então tem sido um processo muito bom, muito gostoso e gratificante. Ainda bem, olha, muito obrigada por teres aceito estar aqui a falar comigo. Eu confesso que quando tu lançaste o livro, eu: "Quê? Não acredito, eu que era preciso disto", porque eu admiro mesmo, é das pessoas que eu mais admiro, é porque um livro é um processo que deve ser gigante e deve consumir as pessoas, um bocadinho aquilo que estavas a dizer, e então eu estou aqui mesmo como super fã, já era tua super fã e agora ainda sou mais, portanto podes lançar que eu compro. Eu que fico super feliz com esse convite. Eu já fico super animada com as suas iniciativas, porque eu me identifico muito com você, que você está sempre se reinventando e faz Uhum. uma coisa nova e repensa e faz. Eu acho que isso dá muito coragem para as mulheres. Então, eu admiro muito também o seu percurso. Muito obrigada, Kate. Mesmo, mesmo. Muito obrigada.